Muito bem, meus queridos, voltamos e ó, professor, voltamos para fazer aquele bate-bola, jogo rápido, rever todos os assuntos que falamos na aula 2.1, porque essa é a nossa aula 2.2. Pessoal, vamos logo aqui, ó, peguem o material que vocês receberam, tá bom? Nós vamos falar sobre os principais assuntos da primeira e da segunda lei. Vamos relembrar, tá bom? Para sanar qualquer dúvida, porque daqui a pouco vai vir atividades. E depois a gente volta para corrigir as atividades, ok? Então eu vou pedir para o meu diretor colocar aí na tela e a gente vai esclarecendo qualquer dúvida que possa ter ficado. De olho. Olha aí, ó, aula 2.2. E na aula 2.2 nós vamos relembrar, vamos elucidar, falar sobre primeira e segunda lei. Aqui, primeira, introdução à primeira lei mendeliana. Aí nós falamos sobre o quê, professor? Características do experimento e o objetivo desse experimento. Professor, oi. Primeiro, qual é a característica desse experimento? Então, pessoal, eu vou colocar aqui, ó, muito simples para vocês. Primeiro, aqui, ó, vou apagar tudo. E aí, ó, o que eu observo? Característica do experimento. Para mim, meu diretor, primeira coisa aqui, você pensa aí, diretor, você pensa aí, uma característica da sua produção vegetal, uma característica da sua produção animal, ou uma característica do humano, do ser humano. Quer ver uma coisa? Vou fazer uma coisa aqui. Fazer um trabalho com vocês. Todo mundo, quem tiver vergonha, só botar a mão aqui na frente. Vamos lá? Qual é a característica do experimento de Mendel? Olha aqui, ó. Qual é a característica? É ver, é observar fenótipo amarelo e fenótipo verde. Aí eu vou pedir para cada um de vocês aí na sala de aula. Eu vou falar uma característica. A característica de ter a capacidade de dobrar a língua. Então, essa é a característica. É ter a capacidade de dobrar a língua. Fenótipo, tem gente que dobra, tem gente que não dobra. Então eu falei errado. Não é ter a capacidade, é dobrar. O caráter é dobrar a língua. Dobrar. Se você dobra ou se você não dobra. Como assim? Cada um faz assim, ó. Tem gente que não consegue. Ó, meu Deus, eu fiz isso. Então, alguns estudantes vão conseguir, outros não. Então, a gente faz um cálculo. Isso é uma característica genética. De conseguir dobrar e de não conseguir dobrar. E aí o que Mendel fez? Ele testou também esse vegetal, só que aí viu o quê? Qual é a primeira característica? Qual é a primeira experiência de Mendel? Se cruzar puros, eu quero lembrar a todos que ninguém aqui, nós seres humanos, não somos puros. Então tem outro cálculo, a gente está iniciando a disciplina de genética, e você tem que lembrar uma coisa. Primeiro a gente vai entender trabalhando com puro. Depois a gente vê as particularidades nossas do ser humano de não ter essa pureza. Então, vocês perceberam que muitos aí podem ter conseguido dobrar a língua e outros não. Claro que em algumas salas pode acontecer de todos não dobrarem ou todos dobrarem. Então, para a gente ter uma melhor percepção, quem é dominante e quem é recessivo, faz isso na sala, ou então vocês fazem um levantamento aí na escola. Vão em cada sala verificar quantos estudantes conseguem dobrar e quantos estudantes não conseguem dobrar. Significa o quê, professor? Quem, maior que eu observo aqui é amarelo, não é? Menor que eu observo é verde. Quem se expressa em maior proporção é dominante. Quem se expressa em menor proporção é recessivo. Então, a primeira lei de Mendel trabalha com uma característica. Mas quando você trabalha com puros,
toda vez um fenótipo é suprimido na primeira geração. E na segunda, quem foi suprimido na primeira ressurge em menor proporção. E quem se expressou em 100%, prevalece se expressando em maior proporção. É a primeira lei de Mendel. E professor, e a segunda? Aumenta a tela, meu diretor. Na segunda lei, ele comprova o quê? Ele comprova, pessoal, na segunda, que os fatores segregam independente da sua característica. Que vai dar o quê, professor? 9 para 3 para 3 para 1. Tá bom? Meus queridos, com isso, eu vou deixar vocês aí, ó, com as atividades. Mas daqui a pouco o tio volta para corrigir Together Us. Vai! E aí, galera, como é que foi? Eu sei. Ah, professor, as dúvidas só surgem quando a gente começa a exercitar. Don't worry. Agora é o momento que nós vamos sanar as dúvidas que possam ter surgido durante a execução das atividades. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Simple Present Tense, desse jeito. Nós vamos colocar na tela a pergunta. Se tiver pergunta aberta, eu vou colocar a resposta, vou ler e aí vamos comentar. Por quê, professor? Tem que estar igual que está escrito? Não, tem que contemplar a pergunta. Muitas vezes o que a gente observa? Que os estudantes, eles escrevem, só que o conceito, eles descrevem o conceito, o significado. Então, não está errado. Só que a gente pede, a gente vai dar um tempo, para o estudante colocar entre parênteses o que significa. Heterozigoto, ele pode ter colocado lá, né? Toda vez que cruza indivíduos com características diferentes, é um heterozigoto. Toda vez que cruzam indivíduos com características iguais, alelos iguais. O que é esses alelos iguais? Homozigoto. Então, é bom toda vez que a gente estiver explicando aqui. E você viu, nossa, eu não coloquei heterozigoto, tá errado? Não, você descreveu? Descrevi, tá correto. Só coloca a palavra, o significado do que você descreveu, o conceito, para criar essa familiaridade com o termo, tá bom? E se tiver questões fechadas, professor, também. Nós vamos falar, exemplo, alternativa A, alternativa B, alternativa C. E eu falo que o correto é a alternativa E, e a gente vai falar assim, professor, é a E? Mas por que a E? A gente volta a lâmina para esclarecer. Tudo bem? Vamos lá, meu diretor? Na tela. Olha aí, galerinha. Primeira questão. Em uma determinada raça de cachorros, a pelagem marrom uniforme é condicionada por um par dominante, galera. Olha aí, ó. Vamos analisar. Um par dominante. Já está falando se é dominante. O que significa? Se expressa em maior proporção. E uma pelagem branca, uniforme, pelo seu alelo M minúsculo. Pessoal, o que significa M minúsculo? Que se expressa em menor proporção. Então, olha, isso é uma lei comprovada matematicamente. Tudo que é dominante se expressa em maior. Tudo que é recessivo se expressa em menor proporção. Então, eu tenho aí uma característica. Qual é o nome da característica? É a cor da pelagem. Quais são os fenótipos? Marrom e branco. Professor! Oi! O cruzamento do cachorro marrom, ambos heterozigotos,
originará quais resultados? Ah, ele falou que ele cruzou cachorros heterozigotos. Cachorros heterozigotos. Então, significa que um tem o M maiúsculo e o outro tem M minúsculo. E aí, gameta? Separação. Um vai liberar M maiúsculo e o outro M maiúsculo, macho e fêmea, né? Lembrar sempre que o macho vai estar aqui e a fêmea vai estar aqui. Aí depois eu tenho um outro hétero e um... Então eu tenho o que aí, professor? Eu tenho marrom, esse aqui é marrom, homozigoto, marrom heterozigoto, marrom heterozigoto. Só esse aqui é branco. Então dá o que aí, professor? 75 de marrom, 25 de branco. Tudo bem? Tudo! Para descobrir se uma planta que produz ervilha amarela, característica dominante, é homozigota ou heterozigota, quanto ao par de alelos que condicionam esse caráter, devemos fazer seu cruzamento em outra produção de ervilhas amarelas. Eita! Olha aí, galera, devemos fazer seu uso cruzando com outra produção de ervilhas amarelas ou com uma planta que produz ervilhas verdes. Justifique. Olha a resposta. Com uma planta que produz ervilhas verdes, porque se a ervilha for homozigota... Professor! Oi! What is this? O que é homozigoto? Homozigoto é toda vez que você apresenta alelos iguais. Exemplo. Isso é um alelo, esse é outro alelo, são iguais. Então, significa que tem a mesma característica pura. Então, é homo. Nossa, tu desaprendeu a escrever? Ficou analfabeto, Jefferson? Não, eu tenho um distúrbio. Tá falando com quem? Comigo. Homozigoto. Volta. Volta. Aqui. Ah, tá. Aperta. Homozigoto. Gente. Preto. Homozigoto. Vem para cá. Esse e esse são homozigotos. Por quê, professor? Se eu for tirar a gameta, tem esse, vírgula, esse. São gametas iguais, são puros. Produzirá apenas ervilhas amarelas, já que verde é um caráter recessivo. Se a ervilha for heterozigota, o que é hétero, professor? É quando eu tenho um alelo maiúsculo e outro alelo minúsculo. Então vai me produzir o quê? Gametas diferentes. Vai me produzir um maiúsculo e um minúsculo. Produzirá ervilhas amarelas e verdes na proporção de 50%. Tudo bem? Tudo. Questão aí, ó. Pessoal, essa é a resposta. Você pode descrever a resposta. Professor, eu não consegui entender porque está escrito. Está aqui, ó, um esquema. Exemplo, pessoal. Se eu cruzo heterozigoto, isso aqui é um hétero. Heterozigoto com um homozigoto, olha aí, ó. Aqui ele vai dar A e aqui. Aqui ele vai dar esse e esse. Então, ó, esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. 50-50. Agora, se eu cruzo puro,
Homo com homo, zigoto, vai produzir gametas iguais, ó. Então, eu tenho o quê? Esse com esse, esse com esse, esse com esse, esse com esse. Eu tenho 100% de heterozigoto. Então, você tem duas respostas. Ou você escreve, ou você monta uma estrutura, tá bom? Questão no número 3. Opa! Já veio com a resposta. Observe a figura que representa o cruzamento entre ervilhas puras na geração F1. Todas as plantas formadas produziram sementes amarelas e lisas. Ó, são duas características. A amarela é uma característica. Desculpa. Amarela é um fenótipo. Cor é a característica. Textura é um fenótipo. Rugosa é a característica. Então aí, ó, na F2, explique qual será a proporção de sementes verdes rugosas. Pessoal, como se trata de duas características diferentes, cor e textura, ao realizar o cruzamento entre duas plantas, olha aí, ó, duas plantas o quê? Duas plantas dihíbridas. Por que são dihíbridas? Olha aqui. Duas características diferentes e heterozigotas. Espera-se uma proporção de 9 para 3 para 3 para 1. Sendo assim, a proporção de plantas com as características recessivas, é o que se pede, verde rugosa é de 1 para 16 em relação à produção, que vai dar ali F1. Questão de número 4. A primeira lei de Mendel, conhecida também como princípio da segregação das características ou lei da segregação, ela afirma o quê? Alternativa A. Cada característica ou caráter é condicionado por um par de fatores que se separam formando gametas. E questão de número 5 do nosso Enem. Para realizar seu experimento, Mendel usou um organismo que apresenta curto tempo de geração, cultivo fácil e que gera grande número de descendência. Qual foi esse, pessoal? Ervilha, né? A resposta. E o nosso Enem aí, uma atividade para o nosso Enem. Considere o cruzamento parental entre dois indivíduos de linhagens puras e contrastantes para duas características, pelo preto e longo e branco, curto. A geração F1 é constituída por 100% de cor comprimido pelos pelos. São condicionados um gene para cada segregação independente, na proporção de 240. Como é que fica isso, professor? Aí, pessoal, 100% de dihíbridos da proporção fenotípica esperada. Logo, nós temos 135 pretos e longos, 45 pretos e curtos, 45 brancos e longos e 15 brancos e curtos. Logo, a única alternativa que pode contemplar aí é a nossa alternativa C. Tudo bem? Galerinha, antes de finalizarmos aqui, tá? Antes de finalizarmos, tem essa questão aqui, ó, questão 1. Em uma determinada raça de cachorros, a pelagem marrom uniforme é condicionada ao gene dominante. Marrom é dominante. E branco é recessivo. O correto aqui, meus queridos, na verdade, é você utilizar a letra B. Ô, Jefferson. A letra B para quem, professor? E B. Essa é para marrom, pelagem marrom, e essa é para pelagem branca. Logo, aqui é assim, ó, B aqui e B aqui. Tá bom? Para mim, meu diretor, muito obrigado pela participação de vocês.
Um beijo e até a próxima.